Olá, estamos começando mais um 5 minutos de verdade. E hoje eu quero falar, o tema hoje é os grandes porém da Bíblia. Né? A Bíblia ela tem grandes poréns, não é? Poréns enormes. E quando há um porém, é porque há uma cisão. Né? Eu tenho porém contra ti. Né? Jesus fala muito isso em Apocalipse. E a gente não pode esquecer de que nós estamos aqui na Terra e estamos aqui por um período. Estamos tentando nos aperfeiçoar, estamos tentando ser cristãos verdadeiros. Né? Pelo menos essa é a minha intuição. Eu não tenho aqui, eu já falei, vou repetir, a minha intuição com os vídeos que faço não é de humilhar os outros, não é de fazer os outros passar vergonha, não é de escandalizar, não é esse o propósito. O propósito é mostrar a verdade bíblica, sempre, tá bom? Eu já disse e vou tornar a dizer, eu não fui chamado para esparramar, fui chamado para ajuntar, tá bom? Então, esclarecido isso, porque algumas pessoas falam, nossa, mas você está contra tal ministério, tá... Não, eu não sou. Eu acredito até que em cada ministério tem pessoas salvas, não são todos, tá bom? A Bíblia não diz que é todos. Mas em cada ministério tem pessoas salvas e pessoas não salvas. Em todos eles, tá bom? A graça de Deus ela é abundante. E é Ele quem comanda isso, não sou eu, tá bom? Só que precisamos viver na verdade, queridos. Não tem como a gente pensar que é salvo fazendo bobagens, mentindo, não é? Enganando os outros, distorcendo, roubando, não é? Mostrando o dedo do meio no trânsito, falando palavrão. Aí que está os poréns, não é? Os grandes poréns da Bíblia. É lógico que todos nós somos seres humanos. Todos nós temos erros. E eu já disse isso aqui também várias vezes. Eu também olho para os meus e olho para a Bíblia, que é o meu espelho, e vou tentando corrigir os meus erros, conforme a palavra me orienta, tá bom? Mas o que está acontecendo hoje em dia? O que está acontecendo hoje em dia é que as igrejas, os púlpitos hoje, não pregam mais um evangelho, não é? Eu acho que na próximos 5 minutos eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? O Espírito Santo me orientou a falar um pouquinho sobre isso. Mas hoje eu quero falar disso, dos grandes poréns da Bíblia. Não adianta nada você fazer, e não estar baseado na Bíblia. Você precisa estar alicerçado em Cristo. Né? E não tem como você dizer que está alicerçado em Cristo se você tem uma vida fora da doutrina bíblica. Hoje em dia, ninguém mais quer saber de doutrina. Né? Então, quer dizer, os erros do passado faz com que as pessoas hoje abandonem as coisas certas do passado só para viver no errado. Não percebem isso. Culto de doutrina, que não sei o quê. Eu lembro quando meu pai ia à igreja de cultos de doutrina. É lógico que era uma coisa assim, bem forte, bem pesada, né? Só os cristãos verdadeiros aguentavam. Mas hoje está faltando isso, né? Hoje os líderes não têm uma doutrina bíblica, né? Eles falam coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, muitas das vezes, a maioria das vezes. São alguns, eu digo sempre, fariseus, né? Egoístas, um monte de fariseu aí em cima do púlpito, pregando aquilo que ele não vive. Isso é muito ruim para nós, igreja, tá certo? Então, eu quero ler aqui 3 versículos, que está em Apocalipse 2, né? É lógico que a Bíblia está cheio desses poréns, tá bom? Está cheio. Mas eu não tenho tempo para isso, eu só vou ler 3, que está aqui em Apocalipse 2, no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso tem acontecido muito. As pessoas hoje, elas amam mais a Israel do que a Cristo. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Elas amam mais a obra do que Cristo. Isso é muito perigoso. O 14, Apocalipse 2, nós lemos o 4, agora o 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os seus
os que sustentam a doutrina de Balaão. Então, hoje, dentro da igreja, nós temos muitos líderes, porque aqui não é para ovelha, é para líder, tá bom? Que sustentam a doutrina de Balaão. Eu tenho ouvido coisas assim terríveis, que não me é lícito citar aqui, né? Porque o meu intuito, como eu já disse, não é criar escândalos. Mas eu tenho ouvido coisas horríveis, pavorosas, né? Coisa horrenda se anda se fazendo nessa terra, né? Então, querido, preste atenção. Não adianta você dizer, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Mas não muda, né? Não se arrepende. Eu falei um tempo desse atrás para um certo líder aqui da minha cidade, Bragança Paulista, que alguém da igreja dele precisava subir no púlpito e pedir perdão. Ele sabe o que ele me disse? Ele me disse, não temos o costume de humilhar as pessoas. Que barbaridade, não é? Que barbaridade. Mas é isso. É isso que tem acontecido. Não é? As pessoas acham que é humilhante pedir perdão. E aí elas vivem com seus erros. E a Bíblia diz o quê? Que um abismo puxa o outro. E aí vai de ideia em ideia. Cada vez errando mais. Eu quero ler também o versículo 20 de Apocalipse 2. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos e praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É isso. Aí aqui você pode... A pessoa fala assim, nossa, mas na igreja cristã tem alguém fazendo você fazer culto ao ídolo? Comerem coisas sacrificadas? Tem. A palavra de Deus é comida. E quando você dá uma comida torta, uma comida de outros deuses para as ovelhas comer, você está dando comida consagrada à prostituição. Não tem como negar essas coisas. Eu quero que você saiba que Deus, Ele está de olho em todas essas coisas. Lembrem da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela foi extinta, ela acabou por causa dessas coisas. Porque eles não prestaram atenção em doutrinas erradas, em doutrinas ruins, doutrinas de homens. Porque hoje eles não querem saber de doutrina bíblica, mas a doutrina de homem. Cada ministério tem a sua. Né? E aí, isso é muito perigoso. Né? Eu quero ler aqui uma frase que eu estou lendo um livro, eu gosto muito de ler, como vocês percebem. Eu tenho uma pequena biblioteca na minha casa e gosto de ler. E eu estou sempre lendo alguma coisa. E eu li aqui uma frase do Lewis Sperry Chafer, que ele diz assim, a maior parte das nossas atividades espirituais não passam de anestésico barato para amortecer a dor de uma vida vazia. Vou repetir. A maior parte das nossas atividades espirituais não passa de anestésico barato para amortecer a dor de uma vida vazia. Vida sem o Espírito Santo. As igrejas se habituaram a um movimento e tal, e acham que é o Espírito Santo. Eu disse aqui anteriormente e vou tornar a repetir. O Espírito Santo não habita em coisas bagunçadas, coisas desorganizadas, coisas sem ordem. O Espírito Santo não habita nessas coisas. Coisas sujas, coisas fedidas, fedendo. O Espírito Santo não habita nessas coisas. Lembre-se da igreja de Sardes. Leia a igreja de Sardes. Medite sobre isso. Não é? Para você ver. Eu não estou aqui querendo tirar ninguém da igreja. Não é esse é o objetivo. O objetivo é fazer você ser cristão de verdade. Não cristão baseado no seu líder. O seu líder é bom. Eu também gostaria de ter um líder que fosse bíblico, que andasse direitinho conforme a Bíblia. Eu também gostaria.
Pena que eu não tenho, mas eu gostaria. Deus te abençoe. E não se esqueça, se você não é grato pelo que tem, não é digno de pedir mais.